no alto do Calvário, dois malfeitores e Jesus, o Filho de Deus. Dos ladrões, a Jesus assim implorou: lembra de mim quando entrar no reino dos céus. Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso que meu Pai já preparou. Jesus só pôde salvar aquele ladrão, porque o outro não se arrependeu e dele zombou. Maria Madalena, a mulher pecadora, ouvindo a mensagem que Jesus pregou, arrependida, deixou seus pecados e Jesus a sua vida transformou. Havendo muitas meretrizes em Israel, Jesus não pôde a todas salvar, porque elas não aceitaram a Jesus e os seus pecados não quiseram abandonar. Jesus entrou pra cear com Zaqueu, que era um publicano. A paz do Senhor, queridos irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Estamos aqui nessa live, nessa tarde de segunda-feira, para falar do amor de Deus, trazer a palavra de Deus ao teu coração, né? Para que Deus venha abençoar. Eu quero já logo de princípio dizer para vocês, daqui a pouco nós vamos orar, fazer como Paulo disse, antes de tudo orai, né? Vamos clamar a Deus, né? Melhor, antes de eu falar isso, vamos orar a Deus para o início dessa live, né? Vamos buscar a presença do nosso Deus, porque Ele se faz presente, né? Em todos os lugares onde tem pessoas reunidas em seu nome, diz a palavra, né? Jesus está ali presente. Tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Jesus está ali presente para abençoar, para ajudar a todos, né? Nesse momento nós vamos orar. Ore comigo, busque a Deus junto comigo, que Deus vai te visitar e te abençoar. Até mesmo essa dor, esse mal que você está sentindo, eu tenho toda a certeza que o meu Deus, o teu Deus, tem todo o poder para repreender este mal, basta Ele querer, porque o querer não é nosso, o querer é dele. O próprio Jesus, quando orou, disse: todavia, Pai, seja feita a tua vontade. O próprio Jesus. Nós também temos que orar desta maneira: seja feita a tua vontade, não a minha, não a nossa, né? Então, se for o querer dele, ele vai repreender este mal, essa perturbação, essa dor, este mal que te oprime. Vamos orar neste momento. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Pai, estou aqui abrindo esta live para falar da Tua Palavra. Trazer a Tua Palavra a todos que estão assistindo e os que vão assistir esta live, meu Deus e meu Pai. Deus querido, Deus maravilhoso, me usa aqui agora, Senhor, na Tua Palavra para ensinar o povo, para ensinar os irmãos, as irmãs, ó Pai amado, o caminho para o céu, o caminho da salvação, o que o homem e a mulher
tem que fazer para herdar a vida eterna. Meu Deus e meu Pai, abençoa mesmo a todos que estão nesta live. Meu Deus, e aqueles que vão estar mais tarde assistindo esta live. Meu Deus e meu Pai. Deus querido Senhor, confirma a bênção do alto em nome de Jesus, ó Pai. Repreende todo mal agora, eu te peço e te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Neste lugar, a muralha então vai cair, nenhum mal pode resistir ao poder de Jeová. Senhor, vem tocar, vem derramar aqui sobre nós a tua unção. Senhor, vem tocar, vem derramar aqui sobre nós a tua unção. Vem restaurar. A paz do Senhor, em uma boa noite, irmão Antônio João Chico. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, a tua casa, que Deus dê vitória em tudo aquilo que você precisa, né? Que você esteja precisando no momento, que Deus estenda as suas mãos e venha abençoar, guardar, livrar a sua família de todo mal, né? Estender a mão sobre a tua casa para que as bênçãos sejam derramadas poderosamente em teu lar e no meio da sua família. Que Deus abençoe ao irmãos. Irmãos, nós estamos aqui nessa live, então, glória a Deus, a paz do Senhor. Lucimar Wesley, que Deus abençoe a você, né? É a minha filha que também já entrou nessa live. Que Deus abençoe você, a sua família, a tua casa, né? E que Deus venha dar vitória para você em tudo aquilo que você precisa. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, essa live não será muito prolongada, não. Mas eu pretendo, irmãos, assim Deus abençoando, toda segunda-feira, provavelmente 17h30 da tarde, fazer uma live para vocês falando da Bíblia. Só que eu já quero dizer, irmãos, que eu não estou aqui igual muitos irmãos e irmãs que chegam nas suas lives já dizendo que é profeta de Deus, que está ali para profetizar casa, profetizar carro, profetizar um bom emprego, profetizar um bom salário, porque, irmãos, não é falando mal, não é reclamando, mas as lives todinha que eu vejo no Facebook, pelo menos a que eu vi até hoje, não vou dizer para você que todas que são feitas no Facebook é assim, mas pelo menos as que eu vi até hoje no Facebook, no Instagram e também no YouTube, irmãos, eu não vejo live ninguém pregando a volta de Jesus. Eu só vejo live de pessoas profetizando bênção, profetizando casa, carro, cura, né? Que hoje, irmãos, nós estamos vivendo o final dos tempos. Nós estamos vendo aí a pandemia da Covid-19. Né? E tem muitos até crentes esperando melhora disso. Irmão, isso não vai melhorar. Isso não vai melhorar, é bíblico. Entendeu? Isso não vai melhorar. A tendência é piorar. A Bíblia diz que quando esperar paz virá repentina destruição. O mundo está esperando que o coronavírus acabe e tudo volte ao normal. Mas a Bíblia diz, quando esperar paz virá repentina destruição. Quer dizer, então o que acontece, irmão? Quando a gente espera uma melhora, ela não vai melhorar. Vai vir outras piores junto com essa, como já tem aparecido essas tal de variante aí, né? E outras até piores que diz que tá matando em dentro de 24 horas aí, né?
Não é aqui no Brasil, é lá pro lado da África, né? Mas diz que tá matando até dentro de 24 horas. Pegou 24 horas, a pessoa morre. Então a coisa tendência é piorar, irmãos. Isso não vai melhorar, entendeu? Isso é final do tempo, né? É princípio de dores. A terra tá sofrendo porque não quer Deus, não quer Jesus. Você vai na rua pregar o evangelho, ninguém quer saber. Tem gente que até te xinga, fala que você tá perturbando e depois quer que Deus cura. Depois quer que Deus faça alguma coisa. Deus não vai fazer. Se você está rejeitando a palavra dele, como é que Deus pode aceitar a fazer alguma coisa por você ou por mim, que estou rejeitando a palavra dele? Então, irmãos, não tem jeito. Isso não é melhora. Crente que está esperando disso melhorar, de Deus vir e dar um basta nisso e acabar com tudo, Deus pode acabar com o coronavírus, mas pode ter certeza que vai vir outra pior, viu? Porque é finais do tempo. Então, isso nunca mais vai passar, viu, irmãos? A não ser depois do arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí isso daí pode até acabar. Irmãos, pelo menos para a igreja vai acabar, porque no céu não tem isso. Então, quando a igreja for embora, pelo menos para a igreja vai acabar. Agora, para quem ficar na terra, eu não sei se vai acabar, né? Mas a tendência, depois que a igreja for embora, a tendência é piorar. Então, eu creio que não vai acabar. Vai piorar a situação para quem não subiu. Então, vamos se preparar. E eu vejo muitas lives nessas redes sociais só falando de cura, falando de libertação e que Deus está mostrando que pessoa tal colocou o nome da pessoa na boca do sapo. Irmãos, eu não sou nada contra isso. Eu quero que você entenda. Os milagres estão na Bíblia e acontece. Mas você lembra que Jesus falou. Não esqueça. O único problema do povo hoje, das igrejas hoje, é que elas estão esquecendo aquilo que Jesus falou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, carro bom, Deus pode dar? Lógico, não tem dúvida nenhuma que Deus pode me dar um carro excelente, pode te dar um carro excelente, mas o carro é para nós viver e andar aqui na terra. O carro não é passaporte para o céu. Não é passaporte para o céu. Você tem que saber disso. Uma boa casa é para nós viver aqui na terra. Deus pode dar? Pode dar, sim, uma boa casa para mim e para você. Mas nós temos que saber que a casa não é passaporte para o céu. Entendeu? O passaporte para o céu, irmãos, só tem uma coisa: obediência. A Bíblia diz que naqueles dias ficarão de fora os desobedientes. Entendeu? Não os que foram abençoados. A Bíblia não diz aqueles que não foram abençoados na terra vão ficar de fora naquele dia. Não. Porque receber bênção de Deus, até um ímpio recebe. Entendeu? Até uma pessoa que nunca aceitou Jesus. Ele vai na igreja, ele tem uma doença, ele tem fé, ele é curado. Em Hebreus 11:6, ali diz bem claro que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem muita gente que confunde. Ali não diz que sem obediência é impossível agradar a Deus. Fala sem fé. Sem fé por quê? Porque sem fé o homem não recebe nada de Deus, e inclusive a salvação, porque a salvação é dada pela fé. Então, se a pessoa não tem fé em Deus, ela não tem salvação e ainda não recebe a bênção dele aqui. Vai sofrer. Então, se ele tem fé, porque tem esses dois tipos de fé. Tem a fé para receber as bênçãos de Deus, para ser abençoado, que é a maior fé que os outros, que a maioria tem, e tem a fé da salvação. A fé da salvação é obedecer à Bíblia. É a fé para obedecer à Bíblia. Essa fé é difícil você encontrar nas pessoas hoje. Hoje é difícil você encontrar essa fé, a fé da salvação, para obedecer à Bíblia. Portanto, você pode ver que as lives só falam de cura, de milagre, de libertação, que Deus está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas você não vê uma live pregando a volta de Jesus, falando para o povo se preparar para ir morar no céu. As lives estão preparando o povo para viver aqui. Entendeu? É ser curado de câncer, é ser curado de coronavírus, entendeu? É macumba sendo jogada por terra. Como eu falei, não sou contra isso. Não sou contra. Se eu for contra isso, eu estou contra a Bíblia. E eu não sou contra a Bíblia, eu sou a favor da Bíblia. Mas eu sou a favor da Bíblia, da pregação das bênçãos e a pregação também da volta de Cristo. Ensinar o povo o caminho para o céu.
Tem que ensinar o povo o caminho para o céu. As igrejas hoje estão corrompidas, irmão. Estão corrompidas por quê? Porque hoje os pastores só sabem pregar esses negócios de bênção. É reteté, é isso, é aquilo dentro da igreja. Mas você não vê uma pregação de doutrina dentro da igreja. Você não vê um ensinamento profundo de doutrina dentro da Bíblia. Pode até ter doutrina, mas é aquela doutrina básica. Não, com Jesus não é básico. Com Jesus ou é tudo ou é nada. Ou você prega a Bíblia como ela é, então você não prega ela. Entendeu? Não vem querer fazer metade na Bíblia porque Deus não aceita. Metade, entendeu? Você prega a doutrina bíblica como ela é, ou então não prega ela, entendeu? Então não prega ela, não ensina, porque metade você vai dar conta. Você vai dar conta, porque você sabe o que a Bíblia requer para ir morar no céu e o que ela não requer, o que pode ser feito, o que pode não ser feito. Só que muitas das vezes você não prega porque você acha que a tua igreja é cristal. Irmão, crente para mim não é cristal. Imagine se Paulo fosse cristal. Imagine se o apóstolo São Paulo fosse cristal. Ele fazia o que ele fez? Sofria o que ele tinha sofrido? No primeiro sofrimento, no primeiro naufrágio que ele teve na viagem missionária, sabe o que ele fazia? Ele já saía dali do barco e já ia embora e falava, não quero saber, Jesus me abandonou. Cristal. Ele não. Ele mostrou, porque a Bíblia diz... Segundo a Bíblia, ela diz que o crente não é cristal. O crente é ouro, provado no fogo. É ouro, não é cristal, é ouro. Se você é cristal, você está precisando se converter. Tá bom? Você está precisando, você pode pregar, você pode subir no altar, pregar a palavra, você pode orar, fogo cair do céu, você pode pegar no microfone, o diabo grita na boca da vítima dele lá no banco, só de você pegar no microfone e saudar a igreja, ele já não aguenta. Mas se você é cristal, você está precisando se converter. Entendeu? Porque o negócio de doutrina é doutrina para entrar no céu. Hoje já mudou até o assunto. O culto, não pode falar culto de doutrina da igreja, tem que falar culto de ensinamento. Olha aí, já começaram a buscar facilidade, né? Não, para mim é culto de doutrina, quer vir, vem, não quer, não vem. Mas se vier, vai ouvir a palavra de Deus e o ensinamento da Bíblia, para você caminhar para o céu, entendeu? Por quê? Porque hoje a pregação da volta de Cristo e a doutrina bíblica, verdadeira bíblica, Bíblia, não tem mais. No passado, tinha. Irmãos, eu tenho mais de 35 anos de crente. Irmãos, há 30 anos atrás, os pastores pregavam a doutrina da Bíblia. E o povo obedecia. Não vou dizer para você que todos, que sempre teve o joio no meio do trigo. O joio não obedece. Só que naquele tempo tinha mais trigo do que joio dentro da igreja. Hoje não, hoje tem mais joio do que trigo. Hoje tem mais joio do que trigo dentro da igreja. Mas naquele tempo, há mais de 30 anos atrás, irmão, o que tinha era mais joio na igreja era mais trigo do que o joio. Agora hoje não, hoje tem mais joio do que o trigo. O trigo tem pouco dentro da igreja. Quem é o trigo? O trigo é que obedece a palavra. É que continua naquilo que ele aprendeu. Porque eu falo para você, tem coisa que no passado eu cresci dentro da igreja, irmãos. Eu cresci dentro da igreja. Meus pais aceitaram a Jesus. Eu tinha 1 ano de idade. Já me levavam para a igreja. Então eu cresci dentro da igreja. Eu cresci dentro da igreja. E o que acontece? No passado, irmão, no passado havia ensinamento. Havia a doutrina, hoje não tem mais, hoje não tem mais. No passado, irmão, tinha coisas que hoje a igreja pratica que no passado era pecado. Eu não entendo isso, no passado era pecado, hoje não é mais, hoje deixou de ser pecado. Sabe que um dia eu conversei sobre isso com o pastor falou para mim assim, irmão, mas o mundo evolui, né? E a igreja também tem que evoluir, ela não pode ficar parada. Eu falei para ele, peraí, a igreja serve o mundo ou a Deus? Deus falou que ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e eternamente. Ele nunca muda. Se a igreja mudou, ela não está servindo a Deus, ela está servindo o mundo, que muda todo dia. Todo dia.
Se a igreja mudou, por que no passado era pecado e hoje pode? Será que Deus falou, não, isso no passado era pecado, mas hoje estou liberando para minha igreja, deixou de ser pecado? Eu tenho certeza que Deus não falou, porque se alguém levantar dentro da igreja e disser que Deus falou isso, ele é mentiroso, porque Deus jamais vai fazer isso, porque o que era pecado no passado é hoje, é amanhã e sempre será pecado até o fim do mundo. Entendeu? O que é pecado, continua sendo pecado, e hoje já deixou de ser pecado dentro da igreja. Hoje é praticado até em cima de altar, em cima de púlpito. Praticado em cima de púlpito, coisa que no passado era pecado. Pessoa não praticava porque era pecado. Hoje não, hoje até em cima do altar está sendo praticado coisas que no passado era pecado, hoje deixou de ser pecado. Deixou de ser pecado para a igreja, para você. Tá bom? Deixou de ser pecado para a igreja, para você. Porque para a Bíblia e para Deus continua sendo pecado. E aqueles crentes que é antigo, aqueles crentes que viveu no passado, que aprendeu no passado, eles continuam firmes naquilo lá que é pecado. Continua sendo pecado hoje. Entendeu? Então, eu quero deixar a palavra aqui com vocês. Já falei, não vim aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Se não quiser assistir essa live, pode tirar, não precisa assistir. Eu não estou aqui para ganhar fama, eu estou aqui para apresentar Jesus. Eu não sou como muitos irmãos aí que entram na live para ganhar fama. Não, eu vou pregar bonito, vou falar bonito, eu vou fazer bonito, porque é para os pastores me chamar para pregar na igreja. Eles querem subir no altar e pregar na igreja. Só que vê se eles querem sair no campo pregar. Vê se eles querem entrar na favela pregar. Não quer, eles querem subir no altar e pregar na igreja. Agora na favela, a favela tá aberta aí, ó. Por que não entra na favela e vai pregar? Por que não entra na favela e vai pregar? Não, eu quero pregar na igreja, eu quero ter nome, eu quero ser pessoa de nome, entendeu? Eu não estou aqui para ser de nome, eu estou aqui para falar o que Deus me deixou e me manda falar dentro da Bíblia. Se você gostou, bem, se não gostou, amém. Não precisa assistir a live, viu? Eu não estou aqui para ter bilhões e bilhões de pessoas assistindo minha live. Não, eu tô aqui para pregar a verdade. Se quiser ouvir, fica. Se não quiser, saia. Entendeu? Porque aqui você vai ouvir a verdade. O que era pecado no passado é hoje, amanhã e é sempre. Tá bom? Não deixou de ser pecado, não. E se a igreja evolui com o mundo, a igreja serve o mundo e não a Deus, porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tá bom? Deus não muda. Então a igreja dele também não muda. A igreja dele fica firme naquilo que ela aprendeu no passado. Ela fala, isso é pecado, continua sendo pecado, e eu não faço, eu não pratico. Se você quer fazer, faça, mas eu não faço, não pratico, porque era pecado no passado, eu aprendi no passado. A Bíblia diz para nós viver naquilo que nós aprendemos. Entendeu? Não é para haver mudança, não. É o que nós aprendemos, nós temos que viver naquilo. Foi Paulo que falou, entendeu? Então, se foi ensinado que é pecado, é pecado. Eu quero ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, 22 e 23, viu? Versículo 21, 22 e 23 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Olha aqui o que diz o apóstolo São Paulo às igrejas de Tessalônica. Capítulo 5, versículo 21, 22 e 23, diz assim, ó: examinai tudo. Examinai tudo. É o que a igreja não faz hoje. As igrejas hoje não examinam mais nada. Vem falando de Deus, tá aceitando, tá abrindo a porta e recebendo. Irmãos, eu quero falar para você, o diabo não é bobo não. O diabo não é burro não, tá? O diabo sabe que se ele vier falando de música mundana, o crente não vai aceitar. O diabo sabe que se ele vier falando dele, o crente não vai aceitar. O diabo vem falando de quem? De Jesus e Deus. Entendeu? Não, eu vou falando de Jesus e Deus para enganar eles. E aqui diz, Paulo dizendo, examinai tudo. E o mal hoje das igrejas é que ela não examina nada e recebe tudo que vem falando de Deus. Vem falando de Deus, opa, é uma benção, estou recebendo. Cuidado, cuidado que atrás desse Deus está lá o Deus de Coríntios 4, hein? Cuidado que esse Deus é o Deus de Coríntios 4, o Deus com D pequeno. Toma muito cuidado com isso. Então aprenda aqui, ó, o que Paulo falou, ó: examinai tudo e retende o bem. Para examinar tudo, não é deixar passar nada, é tudo, tudo. Chegou na tua igreja, pastor, você tem que examinar.
Isso realmente é de Deus? Não é só porque vem falando de Deus, vem falando de Jesus, vem fazendo cair fogo do céu. Chegou na sua igreja, tá fazendo cair fogo do céu, catou no microfone, saudou a igreja com a paz do Senhor, o diabo grita na boca da vítima lá no banco. Aí você tá... Opa, isso aí é homem de Deus, é mulher de Deus. Cuidado. Examine tudo e retende o bem, diz Paulo. Agora prosseguindo, esse é o versículo 21, 22. Abstendo-vos de toda aparência do mal. Aparência, quer dizer, não precisa ser o mal. Pareceu ser mal, fuja dela. Entendeu? Quer dizer, e aqui diz, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma, corpo, seja plenamente conservado e irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? E eu quero falar sobre isso, porque tem muita gente que prega que Deus quer o coração. Tem muita gente que diz que Deus só quer o coração. Irmãos, aqui na minha Bíblia está dizendo que eu tenho que me santificar corpo, alma e espírito. Por que corpo, alma e espírito? Porque Deus quer os três. Entendeu? Embora a Bíblia diz que o corpo volta ao pó. Mas o corpo voltando ao pó é de Deus. Ele é de Deus. Entendeu? Então não tem diferença. Não tem diferença. Tá certo? O que Deus quer é o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Ele quer os três, ele não quer só meu coração. Ele quer o corpo, alma e espírito. Entendeu? E o próprio Jesus falou que os má pensamentos procedem da onde? Do coração. Quer dizer, tudo que eu vou praticar passou primeiro no coração. Se Jesus só quer o coração, então você tá ruim. Entendeu? Porque tudo que você faz, a roupa que você veste, o pensamento para você fazer uma coisa, para você ir num lugar, para você comer, tudo é do coração, irmão. Vem do coração. Então seu coração tá terrível na presença de Deus. Ele não vai nem querer. Entendeu? Se você anda nessa doutrina que Deus só quer o coração. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus quer corpo, alma e espírito. Tá bom? Corpo, alma e espírito. Então aprenda isso. Deus quer seu corpo, sua alma e seu espírito. Aqui diz para se santificar no corpo, na alma e no espírito. Entendeu? Tem umas coisas que anda aí no Facebook que é uma tremenda doutrina do diabo. Sabe por que você não vê? Porque você não busca. Você não busca, é como eu falei, você não busca, você não procura analisar as coisas. Você não busca o entendimento de Deus. Para você falou de Deus, pode vir que eu aceito. Mas cuidado que pode ser o Deus lá de 1 Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios, capítulo 4, hein? Capítulo 4, entendeu? Toma cuidado. Pode ser esse Deus que você esteja pegando para você, hein? Esse Deus com D pequeno, tá certo? Não é só porque vem falando de Deus, vem falando de Jesus, que eu vou abrindo o baço e recebendo. Não, primeiro eu vou analisar. Peraí, não tem demônio atrás disso, não? Não tem, porque a Bíblia diz que o espírito enganador está na terra. E ele sabe que se ele vier falando do diabo, as igrejas evangélicas não vão aceitar. Se ele vier falando dos cantores das coisas do mundo, a igreja não vai aceitar. Então o que ele vem falando? É do meio dos crentes. Quer dizer, enganando. Nós temos os demônios enganadores, eles se reúnem e falam, nós temos que enganar eles naquilo que eles vivem. Porque se for do nosso lado, eles não vão aceitar. Então tem que ser do meio deles. Vamos lá aparentar que é Deus, que é o Deus dele que está fazendo. Mas quem está chegando lá é nós. É nós, entendeu? Então examine tudo. Examine tudo. Hoje em dia tem louvores que é cantado na igreja. Tem louvores que é cantado na igreja que é tremendamente mundano. Quem está por trás é o diabo. É o diabo e é louvor. Fala de Deus, fala de Jesus, fala de salvação, fala de bênção. Mas o diabo não é bobo, é lógico que ele vai trazer isso, entendeu? Mas é tremendo mundano. Vem tratando Jesus de você. E tem muito crente que acha que isso é normal. Eu quero dizer para você, a diferença de você, da palavra você e Senhor, você sabe qual é? A diferença, olha, primeiramente, quando eu trato uma pessoa de você, eu estou igualando ela igual a mim. Nem mais alto e nem mais baixo. Mas quando eu chego numa pessoa e trato essa pessoa de Senhor, eu estou colocando ela acima de mim. E eu se rebaixando. Ou seja, eu estou me humilhando.
Então, se o louvor trata Jesus de você, os cantores, os autores deste louvor, deste hino, quis dizer: Jesus é igual a mim, nem mais e nem menos. Entendeu? Por isso ele trata de você. De você. E tá aí a coisa bem clara para você ver que a letra é demoníaca. É demoníaca, falo sem medo de errar. É demoníaca, é o diabo que está atrás desse hino. A pessoa canta, ele senta e fica dando risada. Fica dando risada. E a pessoa pensa: está louvando a Deus. Você está louvando Deus, sim. O Deus de Coríntios 4. O Deus com D pequeno. Tá bom? Pode estar caindo fogo dentro da igreja, pode estar pegando fogo, mas você cantou esse hino, seu louvor é para o Deus com D pequeno, tá bom? Seu louvor é para o diabo. Então tem uma coisa, mas por que você não percebe isso? Porque você não busca. Para você, tudo que vem falando de Deus, você está catando. Opa, vem falando de Deus, é meu. Mas não esqueça que o espírito enganador está na terra. E ele usa a Bíblia. Porque isso tem exemplo na Bíblia. O diabo, para tentar enganar Jesus, ele usou o quê? Ele usou o nome dele? Ele usou livro de romance para enganar Jesus lá no deserto? Foi livro de romance que ele usou para tentar derrubar Jesus? Ele usou dele para tentar derrubar Jesus? Ele mostrou coisa dele. Mas ele usou da onde? Primeiramente ele falou da palavra, da Bíblia. Ele falou da Bíblia. E se ele usou a Bíblia para tentar derrubar Jesus lá no deserto, imagine nós hoje. Ele usa a Bíblia para tentar nos derrubar, entendeu? E tem muitas igrejas caindo neste laço do diabo, nesse demônio enganador, entendeu? Vem trazendo as coisas de Deus para parecer que é Deus, mas na verdade por trás quem está é ele, para fazer essas coisas, entendeu? Então aprenda isso, examine. A Bíblia diz aqui, ó: examina tudo e retende o bem. Examina tudo, viu? Examina tudo. É para nós examinar. A Bíblia ainda diz mais para nós examinar se o espírito realmente são de Deus, porque tem espírito enganador dentro da igreja. Hoje eu estava vendo um vídeo no YouTube, hoje pela manhã, de um Pentecoste dentro da igreja. Mas eu falo para você, tem gente que vê esse Pentecoste e para ele é normal. Normal porque você não busca analisar se aquilo é de Deus. Normal porque você não busca o entendimento do Espírito Santo e realmente aquilo é do Espírito Santo, como diz a Bíblia. Examina se realmente, para você examinar se realmente o Espírito é de Deus. Entendeu? A Bíblia nos ensina isso. Então, mas você não examina, como eu falei. Falou que é de Deus, você está catando, você está recebendo. Não é assim não, examina primeiro se é de Deus, se vem realmente do Espírito Santo. Eu estava vendo esse vídeo e o que acontece nesse vídeo, irmãos? Tinha pessoa rodando no Espírito, pessoa pulando. Só que eu nunca vi, irmão, Espírito Santo mudo. Dá para pegar essa? Eu nunca vi Espírito Santo mudo. Demônio mudo eu já vi. Até já expulsei demônio mudo de corpo de pessoas. Demônio que não fala. Mas Espírito Santo mudo? Não. Porque a pessoa rodava, mas não abria a boca para magnificar Deus. Irmãos, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu lá no Pentecoste de Atos 2, o que a Bíblia diz? Uns falavam em língua estranha, outros glorificavam a Deus. E por quê? Porque o Espírito, ele tem o prazer de glorificar a Deus. Agora, quando a pessoa está pulando dentro da igreja, está rodando, meu filho, e ela está de boca fechada, põe a mão que esse aí é demônio de mudez, tá bom? Isso é demônio mudo, isso não é Espírito Santo de Deus, não. Isso é Espírito de Satanás. Aí sim, Espírito de Satanás, falo sem medo de errar, porque o Espírito Santo, quando ele toma o homem, quando ele toma a mulher, eles glorificam a Deus. O Espírito Santo tem o prazer de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. Agora, nesse negócio, na igreja, tá chovendo Pentecoste dentro da igreja, e a pessoa tá lá pulando e de boca fechada, tá lá rodando e de boca fechada, parece até que tá enrolando linha, parece que tá enrolando linha de pipa, e de boca fechada. Meu filho,
Presta atenção numas coisas dessa, né? Você não entende isso porque você não busca, entendeu? Porque o Espírito Santo não é mudo. Se o Espírito Santo apoderou do corpo do homem e da mulher, ele vai glorificar, ele vai exaltar, pelo menos ele vai cantar, não sei, ele vai cantar, mas alguma coisa ele vai fazer para exaltar a Deus com a sua boca. Agora fica lá de boca fechada. Cuidado, meu irmão, cuidado. Examina se o Espírito é de Deus mesmo. Examina se o Espírito é de Deus, viu? Cai nessa não cai nessa mais não. Busca se é de Deus, mesmo que venha falando de Deus, entendeu? Mesmo que venha falando de Deus. E o que eu digo para vocês? O que eu falo para vocês? Porque hoje as igrejas estão corrompidas. Está corrompida por causa disso. Você pode ver o que era pecado no passado, hoje deixou de ser pecado. E para Deus o que era pecado é pecado hoje, é pecado amanhã e sempre. Entendeu? Mas hoje para a igreja já deixou de ser pecado. Não, isso aí sabe o que o diabo coloca na cabeça dos pastores, líder e presidente do ministério? Não, isso aí era uma falta de entendimento daquele pastor. É que ele não entendia, não tem nada a ver, isso é usos e costume. Irmãos, uso e costume leva homem e mulher para o inferno. A Bíblia diz que o crente tem que ser mudado, tem que mudar de vida. Se ele tinha usos e costume, ele tem que parar com esses usos e costume e viver a Bíblia. Viver a Bíblia, viu? Usos e costumes vai levar muitas igrejas ao inferno. Tá bom? Não, isso é usos e costumes. Então continua com seus usos e costumes para você ver onde é que você vai parar. Continua só buscando as bênçãos materiais aqui para você ver no dia do juízo onde é que você vai parar, tá? Continua desse jeito, não busque a salvação, porque, irmão, tem igreja aí que pensa que vida boa na terra é pessoa salva. Vida boa na terra é para você viver aqui. Deus promete bênçãos aqui para nós na terra. Deus promete. O próprio Jesus falou: busca primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu te acrescentarei. Porque ele quis dizer: se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, o que você precisar para viver na terra eu dou. Só que hoje o povo, as igrejas inverteu esse versículo. Para a igreja hoje busca em primeiro lugar a vida boa na terra, e o reino de Deus será acrescentado. Olha só, inverteram o versículo. O diabo inverteu na cabeça do pastor o versículo. Faça o contrário do que o versículo diz. Faça o contrário, que você é meu e a tua igreja também. Faça o contrário, entendeu? Quer dizer, inverteram, estão buscando as vidas boas aqui na terra. Um bom carro, uma boa casa, uma boa família, a cura da enfermidade, da doença. Irmãos, você não tem que se preocupar com doença, mas não. Nós estamos no final do tempo, a preocupação é a salvação da minha alma. Deus, se o Senhor quiser me curar, o Senhor me cura. Se o Senhor não quiser, mas não deixa eu morrer sem a salvação da minha alma, Deus. Deus, se o Senhor quiser me dar uma casa boa, o Senhor me dá, mas se o Senhor não quiser, muito bem, eu vivo na rua, mas não deixe eu perder a salvação da minha alma. É isso que você tem que fazer, é se preocupar com a salvação da tua alma, e essas coisas Deus vai te acrescentar, Deus vai te entregar com toda certeza, viu? Como eu falei, não quer, para mim, não estou aqui para ter fama, eu estou aqui para falar a verdade, para pregar a verdade. Não importa para mim se não tem ninguém assistindo a live, mas eu te garanto que alguém vai assistir e aprender com essa live, entendeu? E vai, nem que seja uma pessoa, mas vai aprender com essa live e vai mudar de vida, e eu tenho certeza que Deus irá o glorificar, entendeu? Para mim não importa quantos milhões estão assistindo essa live, se tem 10, se tem 20, se tem 30, se tem 50, se tem um só, se não tem ninguém, eu não quero nem saber. Eu tô aqui para pregar a verdade e a Bíblia como ela é. Se você não quer, já falei, não assista a live, saia dela, entendeu? Não precisa assistir, pode ir na live lá daqueles profetas que só sabe pregar a vida boa aqui na terra, só sabe profetizar a vida boa aqui na terra, viu? É que nem eu estive pensando nos dias desses, irmãos. Hoje não existe profeta de Deus mais perseguido. Não existe. Que nem foi perseguido Isaías, Jeremias, entendeu?
É, não existe, e demais profetas, né? Não tem mais. Por quê? Porque os profetas hoje, em vez deles ser perseguidos, eles são seguidos. São seguidos, entendeu? Por quê? Porque o negócio dele da profecia hoje é só colocar a mão na cabeça da irmã, começa a chorar. Ô, irmã, hoje a senhora teve um dia mal, né? A senhora passou por isso, entrou no seu quarto, chorou, né, irmã? Mas Deus promete vitória para a irmã. Quem vai pedrejar um profeta desse? Agora coloca a mão na cabeça do irmão e fala: opa, irmão, Deus manda te dizer, conserta o pé no caminho dele, hein? Ele viu o que você fez lá no seu trabalho, para você ver se você não é perseguido. Não existe mais profeta desse jeito hoje. Os profetas hoje só quer vanglória para si. Eles não estão glorificando a Deus e nem a Jesus. Eles querem vanglória para si. Ele quer que o povo acompanhe ele, arraste atrás dele. Só que o verdadeiro profeta de Deus, eles não querem que o povo arraste atrás dele. Ele entrega a profecia verdadeira, repreende, exorta e corrige, que nem Paulo falou. Ele repreende, exorta e corrige, e sem medo de ser perseguido. Entendeu? Esse é o verdadeiro profeta de Deus. Não estou dizendo que a profecia da bênção não é de Deus. É sim. É sim. Mas o problema é que hoje todos os profetas é tudo a mesma coisa. Vai perseguir para quê? Não é verdade? Eu não vou perseguir, eu vou seguir ele. Eu vou seguir esse profeta. Agora, ele que vira e começa a apontar os meus erros, as minhas falhas do dia a dia, para ver se eu vou seguir ele. Quando eu encontrar com ele na rua, eu tô na mesma calçada, eu vejo que ele vem vindo, travesso pro outro lado. Falo, não passo perto desse homem aí não. Esse homem aí é foda, não passo perto dele não. Não passo perto dessa mulher aí não. Travesso pro outro lado da calçada. Agora, se eu tô do lado de cada calçada, eu vejo o profeta tá vindo lá do outro lado lá, que só profetiza maravilhas pra minha vida, opa, eu até já atravesso, faço de conta que nem vi ele. Eu até já atravesso só pra trombar com ele, para ele profetizar na minha vida. Quer dizer, em vez de perseguir, eu estou seguindo. Entendeu? Eu estou seguindo. Por quê? Porque ele é profeta de maravilhas na minha vida. Ele só profetiza maravilhas na minha vida, mesmo que não cumpre, mas profetiza. Mesmo que a profecia dele não cumpre, mas profetiza. Isso é o que importa. Ele está profetizando, não está cumprindo, mas está profetizando. Entendeu? Agora, meu filho, apontou o pecado, meu filho, o profeta não vai ser seguido, vai ser perseguido. As turmas vai tudo desviar de você. Quando você pregar, quando falar, é fulano de tal que vai pregar. Epa, não vou na igreja hoje não. Não vou na igreja hoje não, porque esse profeta tá com nada não. Fala lá que nem o homem lá falou, né? Você só profetiza mal na minha vida, né? Não, esse profeta não dá não. Mas agora aquele profeta que só profetiza maravilhas, quando ele vai pregar é multidão dentro da igreja. Fica nego até para fora da porta. Fica pessoas para fora da porta para ouvir ele pregar e esperando a profecia dele. Então vai ser perseguido para quê? Né? Pra que vai ser perseguido? Uma coisa, os profetas fazem live no Facebook, no Instagram, no YouTube. Você vê quantas pessoas. Você vê a live dele lá, você só vê pessoa entrando e só coraçãozinho subindo, só coraçãozinho. Aqui na minha live eu só vi um coração subir, só coraçãozinho subindo, só coraçãozinho subindo. Por quê? A profecia dele revela até nome, número do RG, número do CPF. Ele profetiza até o número do CPF, entendeu? Quer dizer, então, vai perseguir esse profeta no Facebook, no Instagram, no YouTube, por quê? Não, ele só profetiza maravilhas na minha vida. Não vai perseguir. Mas agora aquele profeta que aponta o seu erro, o seu pecado, que você cometeu às escondidas, achando que ninguém estava vendo, esse daí, quando ele faz live, meu filho, se subir um coração que nem subiu aqui, é o muito, não sobe mais, entendeu? Mas ele não tá preocupado se tem alguém assistindo, se não tem. Ele só sabe que a live dele não vai ficar caída por terra, que ao menos uma pessoa vai assistir e essa pessoa vai cair em si e vai entender e vai se endireitar o caminho na presença de Deus, entendeu? E naquele dia Deus vai apontar para ele, vai falar aqui, ó, você fez a live lá pregando a minha palavra e falando a verdade, não tinha ninguém na sua live, mas olha aqui, ó, essa pessoa tá entrando aqui no reino do céu, sabe por quê? Porque até aquele dia ela vivia uma vida errada, quando ela assistiu a sua live, ela se consertou e agora vai entrar no reino do céu junto com você, que pregou a verdade, tá vendo?
É assim que Jesus vai fazer naquele dia, entendeu? Queira você, que você queira ou não queira, é assim que Jesus vai fazer naquele dia, entendeu? Eu não sou contra você profetizar a benção, mas não esqueça da vinda de Jesus, a salvação da alma, pregar a verdade, ensinar o povo o caminho para o céu, porque eu já falei, benção de Deus é para mim viver aqui na terra. Se eu não me consertar diante de Deus, se eu não viver uma vida honesta diante de Deus, em obediência à Bíblia, as bênçãos de Deus não vai me levar para o céu, vai me levar para o inferno. Eu vou viver uma boa casa, um bom carro, vou ter uma boa família, vou viver curados de doença, mas quando eu morrer, o meu destino é inferno, porque eu fui abençoado na terra, mas não peguei o meu passaporte para o céu, que é obedecer a palavra de Deus. A Bíblia diz, ficarão de fora naquele dia os desobedientes, aqueles que não obedecem à Bíblia, não é aqueles que não são abençoados, viu? Tem gente que não é abençoado na terra e tem a salvação garantida, entendeu? O importante é a salvação. Foi como eu disse no estudo que eu dou todo sábado à tarde, né? Eu falei no sábado que passou agora, né, que a nossa vida tem que estar preparada para a salvação, não para receber as bênçãos aqui, porque eu buscando a minha salvação, o que eu precisar para viver aqui na terra, Jesus prometeu, eu te acrescento, eu te dou, não precisa você buscar. Ainda tem pessoa que sobe no púlpito hoje e fala, o crente que é fiel, o crente que busca Deus, o crente que é fiel, ele não corre atrás das bênçãos, as bênçãos que correm atrás dele. Então que tá cheio de crente infiel, meu filho, porque o povo está correndo tudo atrás da benção. A maioria das pessoas hoje vai tudo para a igreja para quê? Para buscar a benção. E como eu falei, a finalidade da igreja qual que é? Salvação. Salvação. E benção de Deus dentro da igreja, irmãos, não quer dizer que a igreja está preparada para entrar no céu, não, tá? Não quer dizer que a igreja está preparada para entrar no céu. Então, aprenda isso e viva isso. Você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Essas coisas Deus vai te acrescentar. Se Jesus te curar do coronavírus, amém. Se ele não te curar, você morrer, é salvação. Porque tem muito crente hoje que tem medo de coronavírus. Tem crente hoje que tem tanto medo de coronavírus que eu falo para você que tem crente hoje que mesmo com as igrejas tendo culto, não vai nem para a igreja. Entendeu? Não vai nem para a igreja. E se for para a igreja, coloca até 2, 3 máscaras tampando a boca e o nariz, de tanto medo do coronavírus. Mas tem medo do coronavírus por quê? Porque o coronavírus está matando. Se o coronavírus fosse uma doença que não matasse, ninguém teria tanto medo assim. Poderia ter medo, mas nem tanto. Mas por que tem medo? Porque sabe que o coronavírus está matando. Mas se você serve a Deus, você está com medo do coronavírus de matar, por quê? Por quê? Você não está preparado para subir? Você não está preparado para morrer? Você não está preparado? Por isso que você está com medo do coronavírus? É a única solução, a única maneira que você está com medo do coronavírus é não estar preparado para morrer. Né? Porque aquele que está preparado, ele vai cumprir as normas do governo, ele vai colocar a máscara, passar álcool em gel na mão, mas ele vai saber que isso não vai evitar ele. O que evita é Jesus que impede ele de pegar o coronavírus, porque eu falei, se Jesus quiser que o ser humano pegue o coronavírus, ele pode tomar banho no álcool em gel, ele pode colocar 10 máscaras tampando a boca e o nariz, ele vai pegar, porque é Deus que quer que ele pega. Entendeu? Mas não estou aqui dizendo que você não tem que usar máscara. Vamos obedecer. A Bíblia diz que nós temos que obedecer aos nossos governantes, aquilo que ele impõe, desde que não seja fora da palavra. Nós temos que obedecer. E usar máscara não é fora da palavra. Isso não é pecado, usar máscara, usar um álcool em gel. Então vamos usar, irmãos. Vamos usar. Só como eu falei, tem gente que até hoje não vai mais para a igreja com medo de pegar coronavírus. Não, tem muita gente dentro da igreja. Nossa, tem aglomeração de pessoas dentro da igreja, né? Mesmo que esteja ali no regulamento da distância, né? De 1,5 metro, 2 metros longe um do outro. Mas o medo é tanto que nem assim vai para a igreja. Mas tá com medo por quê? Não, eu tenho medo de pegar e morrer. Mas você não serve a Deus? Se você morrer, você não tá preparado? Você não tá preparado? Então você não tá preparado para morrer, né? Você tá com medo de morrer? Você não tá preparado para morrer. Eu já disse,
que medo de morrer a pessoa pode ter, porque é carne. A carne tem medo de morrer, entendeu? A carne não serve a Deus. A carne ela quer as coisas material, entendeu? Então, ela não está preparada nunca para morrer, a carne, entendeu? Pode ter medo, só que o medo não pode superar a fé. Eu sempre digo isso, o medo não pode superar a fé. Tem gente que diz que o crente que serve a Deus, que tem fé em Deus, não tem medo de nada. Isso é mentira, irmãos, porque medo o ser humano sempre vai ter, entendeu? Medo nós podemos ter, só não podemos deixar o medo superar a nossa fé. Aqui está a fé, aqui está o medo. Entendeu? Porque se o medo não superar a fé, a própria fé usa do medo para te encorajar para ir para cima. Você acha que Davi não ficou com medo de Golias? Lógico que Davi ficou com medo de Golias, quando ele viu aquele gigante na frente dele. Lógico que ele ficou. Só que tem uma coisa, ele não deixou o medo ultrapassar a fé. Então a fé usou o próprio medo para impulsionar ele para cima de Golias e venceu. Você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego, quando viu a fornalha aquecida 7 vezes mais lá, não ficaram com medo de ser jogados lá dentro? Ah, meu filho, vê. Não. Então, pelo amor de Deus, né? Eles eram carne. A carne tem medo. A carne tem medo. Deus não usa a carne. Deus quer o nosso corpo. Mas Deus não usa a carne. Deus usa o espírito e a alma. Entendeu? Ele usa o espírito e a alma, ele não usa a carne, entendeu? A carne é do pecado, entendeu? Portanto, ela não entra no céu. A Bíblia diz que será transformado o corpo, porque ela não entra no céu, entendeu? Porque ela é do pecado, ela já nasceu no pecado, vive no pecado e está no pecado, entendeu? Então, eles tinham carne. Você acha que eles não ficaram com medo? Só que tem uma coisa, eles não deixou o medo ultrapassar a fé. Porque ele sabia, não, eu tô com medo, mas Deus não vai deixar nós sozinhos lá dentro, não. Deus vai entrar com nós lá dentro. Ele sabia disso. Então, foram jogados e receberam a bênção. Você acha que Daniel, quando foi jogado na cova dos leões lá, Daniel não ficou com medo? Você vai dizer para mim que Daniel não ficou com medo? Lógico que Daniel ficou com medo, só que ele não deixou superar a fé. O que você não pode é deixar o medo superar sua fé. Porque aí você volta para trás e corre. Aí se você correr, a Bíblia diz que Jesus diz, aí minha alma não tem prazer nele, naquele que recua. Agora se o medo está aqui, a fé está aqui, meu irmão, você está com medo, mas a fé está mais alta que o medo, a própria fé usa o próprio medo que você tem para te impulsionar para cima daquilo e ser vitorioso, entendeu? Então não vai nessa que dizer que crente que confia em Deus não tem medo. Entendeu? Você acha que Paulo não ficou com medo de morrer com a cabeça decepada? Você acha que Paulo não ficou? Paulo tinha carne, a carne tem medo. A carne não adianta, a carne ela tem medo, ela não confia em Deus. A carne só confia naquilo que ela vê. Então ela tem medo, a carne, entendeu? Só que o medo da carne não pode superar a sua fé. É simplesmente isso. Foi o que aconteceu com esses homens que eu falei e com Paulo. O medo de Paulo não superou a fé dele. Ele falou, não, eu vou morrer, que até ele disse, combati o bom combate, cerrei a carreira e guardei a fé. Entendeu? Quer dizer, e foi lá, teve a cabeça decepada. Entendeu? Mas que ele estava com medo, estava. Mas a fé falou mais alto e impulsionou ele aí a se entregar à morte. Sabia que o lugar dele no céu já estava preparado. Amém? Então, Deus abençoe vocês. Segunda-feira que vem, se Deus quiser, estou aqui mais numa live, né? Para que Deus possa abençoar, tá bom? Para que Deus possa dar vitória. A minha live é para ensinar você o caminho para o céu, a viver uma vida aqui para ir para o céu, tá bom? É para você entrar no céu, não é só para você viver aqui não, tá? Não é só para você ter uma vida boa para viver aqui não, é uma vida preparada para entrar no céu, porque a morte é certa e a vinda de Jesus também é certa. Essas duas coisas é certa. A morte na nossa vida é certa, lá em Hebreus 9, 27 tá dizendo, né? Hebreus 9, capítulo 9, versículo 27, que o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo após disso o juízo, e a vinda de Jesus também é certa, porque a Bíblia relata que Jesus irá voltar. O próprio Jesus falou que ele iria e voltaria, e quando ele subiu ao céu, os dois anjos que se pôs ali com os discípulos que viram ele subindo, falou, o que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que você viste subir, ele há de voltar. Então,
essas coisas, a volta de Jesus veio sempre falada lá do céu. Primeiramente Jesus e os anjos também que veio do céu falou. Então não é mentira, é verdade, vai acontecer, entendeu? Então a morte e a volta de Jesus é duas coisas que vai acontecer e nós temos que estar preparados para isso. Deus que abençoe vocês, Deus que ajude a todos vocês. Estrangeiros e ministros de Deus, e agora crendo estou, então posso até cantar e dizer sem duvidar: Jesus nunca, Ele nunca chega tarde. Não preciso mais procurar alguém pra me consolar. Meu amigo é Jesus. Vou contar-lhe meus problemas e esperar que Ele nunca chega tarde. Pai celeste, ó Pai de amor, seja comigo. Ó Pai bendito, não me desampare, no Senhor me refugio. Ó, vem me ajudar, vem me ajudar. Ó, vem me ajudar, não me deixe cair em tentação. Ó, me livre e me dê sua mão. Ó, vem me ajudar, vem me ajudar. Ó, vem me ajudar, não me deixe cair em tentação. Ó, me livre e me dê sua mão. Eu imploro, estenda suas mãos, segure bem assim. Glória a Deus. Vamos preparar para nós orar e encerrar essa live, irmãos. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus dê vitória para vocês. Vamos orar, clamar a Deus neste momento. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus, ó Deus, me coloco na Tua presença, Pai, te agradecendo por tudo neste lugar, meu Deus. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos alcançadas, recebidas das Tuas mãos. Meu Deus e meu Pai, eu creio que o Senhor está conosco, ó Pai, para nos dar a vitória. Meu Deus querido, Deus maravilhoso, Senhor, Tu és grande. Tu és o Deus forte, o Deus poderoso, ó Pai. Confirma a bênção do alto, meu Deus. Pai querido, graças nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nossos corações, ó Deus, os grandes livramentos que o Senhor tem nos concedido, ó Pai.
Meu Deus querido, muito obrigado, Senhor, pela presença do Espírito Santo, pelo ensinamento que o Senhor tem nos dado na palavra. Pai, continua nos ensinando, Senhor. Meu Deus, ilumina a mente de cada irmão, cada irmã, Senhor, meu Deus. Pai querido, arrancador as doenças, enfermidade, todas as hostes espirituais da maldade, seja banida e destruída agora. Pai querido, Senhor, eu creio em Ti, ó Pai. Segura em minhas mãos, segura na mão de cada irmão, cada irmã, Senhor. Prepara a Tua igreja, Pai. Ó Senhor, tira, Pai amado, Senhor, o engano, a falsidade, a vaidade do meio do Teu povo. Pai querido, Senhor, meu Deus, ilumina, Senhor, derramando graça, sabedoria ao coração de cada irmão, dos pastores, os líderes de ministério, para que venha reconhecer, ó Pai amado, Senhor, e examinar, meu Deus, se realmente o Espírito é do Senhor. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é grande, o Senhor é forte, o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, dê uma boa noite de descanso ao Teu povo, à Tua igreja. Meu Deus e meu Pai, Deus querido, abençoando, Senhor, aqueles lugares que estão em ensaio das irmãs, oração, meu Deus e meu Pai, confirma a bênção do alto e opera as maravilhas na vida de cada um, Senhor, meu Deus e meu Pai, confirma a bênção em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a vocês, Deus que ajude, que Deus dê graça, que vocês possam compreender a Bíblia como ela é e não como queremos que ela seja, porque tem muitos hoje que compreendem a Bíblia do jeito que ele quer que ela seja, entendeu? Nós temos que compreender como ela é, irmãos, viu? Então, tem coisas que a pessoa diz, mas isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia porque você não lê, porque você não estuda. Melhor, porque você não estuda, porque ler a Bíblia às vezes você lê, mas você não estuda. Porque se você estudar, você vai ver que o pecado está na Bíblia, que aquilo que era pecado no passado é hoje, amanhã e será sempre pecado diante de Deus, tá bom? E você vai ver que está na Bíblia sim. Tá? Por isso que você fala, mas isso não está na Bíblia, entendeu? Porque você não estuda a Bíblia, você lê ela, você não estuda. E a Bíblia, ela não é um livro de romance para você ler, a Bíblia é para ser estudada. Jesus, ele falou, examinai as Escrituras, não é examinar pastor, nem igreja, nem ministério, nem irmão, nem irmã, não. É examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. É na Bíblia que nós temos a vida eterna. Não é no pastor, não é na igreja, não é no ministério, não é no obreiro, não é no presbítero, no diácono, no pastor, no evangelista, no missionário, não. Nós temos vida eterna na Bíblia. Jesus mandou examinar a Bíblia, viu? Não é a vida do pastor, a vida dos outros, não. É examinar a Bíblia, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são ela que de mim testifica, ou seja, é a Bíblia. Você não vai encontrar testificando de Jesus no jornal, testificando de Jesus num livro de romance, numa revista, você não vai encontrar. É na Bíblia que você vai encontrar aquele que é o caminho para o céu, que é Jesus. Deus abençoe a vocês, Deus que ajude, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.